Levítico 25. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão tudo que a terra produzir. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, ao 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu, e segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior, até o 9º ano. Até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se depois de passado um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muralhas, pertencerá em definitivo ao que a comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu, mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra,
Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, às casas das cidades da sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre deles juros nem ganho, mas tema ao seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você, então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Quanto aos escravos ou escravos que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que estes sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda a possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Como trabalhador diarista, de ano em ano, estará com aquele que o comprou. Não permita que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Levítico 26. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo
da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará a espada. Vocês perseguirão seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês, e os farei fecundos, eu os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. Tratei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos. Derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela.
Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade na terra dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizessem entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar, e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitam os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel, por meio de Moisés, no monte Sinai. Levítico 27. O Senhor disse ainda a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem, da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e a da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas. Se mulher, 120 gramas. Mas, se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à avaliação feita e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata.
se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas, se for de um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com o acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido, segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai.